E agora é a hora de você identificar o melhor tempo gráfico para você estar operando. Isso aqui é muito de acordo com o tipo de sinal de entrada. Por exemplo, tempo gráfico de 1 minuto a 60 minutos tem um nível alto, tem um nível mais alto de stops, porque as estruturas formadas em tempo gráfico de 1 minuto a 60 minutos, como por exemplo o pullback no tempo gráfico de 5 minutos, ele não tem um nível de assertividade tão alto quanto um pullback no gráfico diário do preço do ativo ou no gráfico semanal do preço do ativo. Se um gráfico de 5 minutos está apresentando esse movimento aqui, ele tem uma grande chance de bater na resistência e voltar, porque o volume financeiro ele não é tão alto assim para romper a resistência. Vai romper? Pode romper em algum momento. Porém, o rompimento ele é muito mais errático, é muito mais um rompimento falso no gráfico diário, acontece muito mais vezes no gráfico de 5 minutos do que no gráfico diário. Quando você vai para o gráfico de horas, por exemplo, o nível de assertividade nesse padrão aumenta em comparação ao tempo gráfico de 1 minuto a 60 minutos, porque o volume financeiro em um padrão formado por tempos gráficos de 60 minutos é muito mais alto do que no gráfico de 1 minuto a 60 minutos. Então, vai ter que formar vários candles de 1 minuto e 60 segundos para formar um candle de 1 hora. E um candle de 1 hora, em tempo gráfico de 60 minutos, você vai ter que formar vários candles de 60 minutos para formar um padrão completo quanto esse aqui de pullback. Esse padrão aqui dita a tendência do preço do ativo. Por isso que é muito importante você operar a favor da tendência. Já no gráfico diário da operação, cada candle ele representa um dia de operação, ou seja, para ele formar uma estrutura como essa aqui, ele vai precisar de inúmeros candles. A média de gráfico diário que seja pelo menos entre 14 a 20 candles para formar um pullback com uma estrutura completa, que haja um rompimento desse pullback, indique a tendência de alta do preço do ativo, ou seja, indique a continuação da tendência de alta. E temos o gráfico semanal. Quando apresenta um pullback no gráfico semanal, isso daqui pode esperar pelo menos 10, 15, 20, 30, 50% de rentabilidade no preço do ativo. Então, isso daqui vai trazer para você muito mais segurança na hora de operar. E concorda comigo que quando você trabalha com tempo gráfico diário, tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico semanal, você tem muito mais tempo livre para estar operando, porque você não vai ficar ali sentado no computador esperando 20 candles diários serem formados para formar um pullback. Concorda? Então, você 1, 2 vezes na semana identificou que está formando um padrão de pullback, você já fica de olho naquele ativo. Você já consegue agendar pontos de compra, ponto de venda, já consegue agendar o stop na operação. Por quê? Porque enquanto o preço do ativo está formando esse pullback aqui ainda, você já pode vir aqui, se formar esse pullback, ele atravessar esse pullback aqui no gráfico diário, a previsão é que o preço do ativo continue a subir. Então, posso agendar a minha compra no rompimento, enfio o meu stop aqui, abaixo do pullback, e o alvo da minha operação com rentabilidade acima de 10%. Né? Lembrando que, importante, tá? Gráfico semanal, a maioria das vezes não serve para você ter um gatilho de entrada. Pelo contrário, ele indica para você a tendência do preço do ativo, se está em tendência de alta ou tendência de baixa. Ele te dá muito mais clareza no preço do ativo. Então, quando você abrir o gráfico da sua operação, tira o zoom, afasta o gráfico da sua operação, que você vai ver a tendência no gráfico semanal, tendência no gráfico diário.